quarta-feira, eu tenho repetido a leitura dos 10 mandamentos, lá no Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Vamos repetir novamente, vamos ler outra vez essa porção, porque eu estou colaborando com você, eu quero que você memorize os 10 mandamentos. Então, ao ler mais uma vez comigo os 10 mandamentos, isto vai facilitar o seu processo de memorização, ok? Então, espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, Êxodo 20, de 1 a 17. Diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos mais uma vez orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós não nos cansamos de agradecer-te a bênção de poder gastar tempo com a tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre ela. E pedimos que o Senhor queira agora ajudar-nos de tal maneira que possamos ter uma boa compreensão do sentido deste texto que temos diante de nós. Ajuda-nos a crer na tua palavra, porque ela é a verdade. Convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E dá-nos um coração humilde que se submeta ao que a tua palavra diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, na quarta-feira passada, nós começamos a nossa análise do 4º mandamento. E eu disse
na quarta-feira passada que nós dividiríamos em duas etapas a nossa análise do quarto mandamento. Eu disse que nós analisaríamos o quarto mandamento na perspectiva do Antigo Testamento, fizemos isso na semana passada, e eu disse que hoje nós teríamos a segunda parte, a segunda etapa, quando nós analisaríamos o quarto mandamento na perspectiva do Novo Testamento. Mas eu mudei um pouco de ideia, sabe? É que quando eu fui preparar o material para a aula de hoje, eu cheguei à conclusão de que, em vez de duas etapas, nós precisaremos dividir a nossa análise em 3 etapas. Então, nós tínhamos muito material, então nós vamos ter que ter ainda uma terceira etapa na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Então, quarta-feira que vem, nós teremos que continuar a nossa análise do quarto mandamento. Então, comunicado aí esta mudança que nós teremos que fazer na nossa metodologia. Então, para começar a nossa análise de hoje, do quarto mandamento, deixe-me recordar a você qual é o quarto mandamento, não é? Ele está aí nos versos 8 a 11 do texto que lemos, Êxodo 20. Eu vou reler versos 8 a 11 para você se lembrar do quarto mandamento. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então este é o quarto mandamento que tem sido o objeto da nossa análise nesses dias, desde quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, nós analisamos o quarto mandamento à luz do Antigo Testamento. Então, vamos fazer uma rápida recordação, uma rápida recapitulação daquilo que vimos na quarta-feira passada. O que nós aprendemos na quarta-feira passada? Primeiro, nós aprendemos na quarta-feira passada que o assunto do quarto mandamento é o descanso do povo de Deus. Então, esse ponto nós aprendemos na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada, nós aprendemos também que o quarto mandamento ensina o princípio de um dia de descanso em cada 7 dias, ou para cada 6 dias de trabalho, um de descanso, não é? E vimos que este princípio foi extraído lá da obra da criação. Vimos que esse princípio foi estabelecido pelo Criador na obra da criação. Ainda na quarta-feira passada, nós aprendemos que o quarto mandamento é uma lembrança para nós da nossa mordomia do tempo. Nós aprendemos que o quarto mandamento nos lembra que o tempo pertence a Deus e que nós somos mordomos do tempo. O tempo é uma dádiva de Deus a nós. A cada dia nós recebemos de Deus 24 horas novinhas em folha, não é? A cada dia. E nós vamos prestar contas a Deus do tempo que Ele nos dá. Aprendemos isso também na quarta-feira passada. Aprendemos mais na quarta-feira passada. Nós aprendemos na quarta-feira passada
que o dia de descanso é um sinal da aliança. O dia de descanso lembra que Deus fez uma aliança com o seu povo e nesta aliança Deus se comprometeu a ser o provedor e o redentor do seu povo. Portanto, o dia de descanso nos chama para confiar no Senhor e descansar nele. Aprendemos isso na quarta-feira passada, ok? Muito bem, feita aí esta rápida recordação daquilo que vimos na quarta-feira passada, vamos agora nos voltar para o Novo Testamento, a fim de aprender mais sobre o quarto mandamento, sobre o dia de descanso. Então, hoje, vamos começar a nossa análise a partir do foco do Novo Testamento e vamos prosseguir, se Deus quiser, na quarta-feira que vem. Hoje, qual é o nosso plano hoje? O nosso plano é olhar para o Novo Testamento e descobrir lá qual foi a atitude de Jesus para com o dia de descanso. Nós vamos olhar para o Novo Testamento e descobrir lá qual foi a postura do Senhor Jesus para diante do dia de descanso. Se você for ler o Novo Testamento com esse propósito, você vai descobrir que os evangelhos se esforçam para demonstrar que Jesus Cristo nunca violou o quarto mandamento. A gente percebe que esse é o propósito, essa é a intenção dos evangelistas. Eles se esforçam para deixar claro que Jesus não violou o quarto mandamento, o mandamento do dia de descanso. Deixe-me mostrar, Mateus, por exemplo, registra que Jesus Cristo afirmou claramente que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, toda a lei em geral, e isso inclui a lei do Shabat, a lei do dia de descanso. Então, abra aí a sua Bíblia lá em Mateus. Deixe-me trazer à sua lembrança estas palavras de Jesus. Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e veja aí os versos 17 a 19. Mateus registra aí estas palavras de Jesus porque ele quer que os seus leitores saibam que Jesus era um cumpridor da lei, ele não era um quebrador da lei. Então vejam Mateus 5, 17 a 19. Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, esse aqui é um exemplo da intenção dos escritores do Novo Testamento, sobretudo os evangelistas, os escritores dos 4 evangelhos, de deixar claro que Jesus sempre cumpriu o quarto mandamento. Ele diz aí que não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir
a lei. Então, você nunca vai encontrar Jesus quebrando o mandamento do dia de descanso. Mas talvez você esteja já pensando, mas pastor, eu tenho lido o Novo Testamento e eu vejo lá no Novo Testamento que algumas vezes Jesus se envolveu em controvérsias com os líderes religiosos dos judeus por causa do dia de descanso. Eu me lembro que eu já vi no Novo Testamento passagens que dizem que Jesus acabou escandalizando a liderança religiosa dos judeus, porque no entendimento deles, Jesus teria quebrado o quarto mandamento. Jesus teria quebrado o mandamento do descanso. Irmãos, nós precisamos entender a natureza desta controvérsia. Se você está se lembrando aí de algumas passagens que falam desse tipo de controvérsia de Jesus com os líderes judeus, você está correto. Tem mesmo estas passagens no Novo Testamento que narram estas controvérsias. Mas a gente precisa compreender a natureza desta controvérsia. E para compreender a natureza dessa controvérsia, você precisa compreender que o judaísmo dos dias de Jesus era um judaísmo um tanto quanto deformado. O judaísmo predominante nos dias de Jesus era o judaísmo defendido e apresentado pelos fariseus. Preste bem atenção. Originalmente, o judaísmo era a religião revelada por Deus ao povo judeu por meio de Moisés e por meio dos profetas. Então, na origem, o judaísmo foi dado por Deus mesmo, e ele possuía uma série de leis, uma série de preceitos, uma série de regulamentos que foram estabelecidos, foram instituídos pelo próprio Deus. Mas você precisa entender que muitas vezes estas leis, estes preceitos, estes regulamentos que foram dados por Deus aos judeus, muitas vezes esses preceitos, esses regulamentos foram interpretados de maneira equivocada. E muitas vezes também, estas leis, estes preceitos, estes regulamentos que Deus havia dado ao seu povo no passado, eles foram muitas vezes aplicados de forma que ia além daquilo que Deus pretendeu para eles. Além disso, além de interpretar às vezes equivocadamente, além de aplicar de maneira que ia além do pretendido por Deus, eles também acrescentaram uma série de preceitos aos preceitos que Deus havia lhes dados. É o que você vai encontrar na Bíblia, muitas vezes, Jesus chamando de tradição de homens. Então, esses religiosos acrescentaram outros preceitos, outras leis ao conjunto de leis que Deus havia dado a eles. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o judaísmo dos dias de Jesus não era mais a mesma religião revelada por Deus a Moisés e aos profetas. Seja por meio de interpretação errada, seja por meio de aplicação além do que Deus pretendeu, seja
por meio de adições humanas, o judaísmo tornou-se, nos dias de Jesus, uma religião bastante deformada, uma religião bastante deturpada. Veja bem, o propósito de Deus, quando deu aquele sistema religioso ao seu povo no passado, por meio de Moisés, a pretensão era que aquele sistema religioso, aquele sistema sacrificial, aquelas diversas leis, a pretensão do Senhor é que tudo aquilo ensinasse ao povo a respeito da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus para com os pecadores indignos. Então, o propósito daquele sistema religioso era mostrar a miséria humana e mostrar a disposição de Deus em redimir o homem miserável. Mas a coisa foi de tal maneira corrompida que os religiosos dos dias de Jesus achavam que o propósito daquele sistema religioso dado por Deus, com todas aquelas adições humanas, era revelar a justiça deles, a justiça própria deles. Era mostrar o quanto eles eram bons e melhores do que os demais povos. Então, como resultado disto, o judaísmo deformado dos dias de Jesus tinha um entendimento errado da lei do Shabat. Tinha um entendimento equivocado da lei do descanso, de maneira que eles tinham uma percepção um tanto quanto supersticiosa e legalista da lei do dia de descanso. Então, preste bem atenção. O que o Novo Testamento nos ensina sobre a postura de Jesus em relação à lei do descanso? Por um lado, o Novo Testamento nos mostra que Jesus reconheceu a legitimidade do dia de descanso. Ele obedeceu o dia de descanso. Ele entendeu e aceitou como legítima esta lei do dia de descanso. Mas, ao mesmo tempo, o Novo Testamento nos mostra Jesus se opondo à interpretação errada, se opondo ao legalismo que foi construído em torno do dia de descanso. Então, a controvérsia de Jesus com os líderes judeus não se dá em torno do dia de descanso em si mesmo. A controvérsia de Jesus em torno do dia de descanso se dá por causa da interpretação supersticiosa, da interpretação legalista que os líderes judeus faziam do quarto mandamento. Então, eu quero que fique claro para você a natureza dessa controvérsia. Jesus não questionou a legitimidade do dia de descanso. Ele questionou aquilo que ele chamou de tradição de homens. Ele questionou os acréscimos que os judeus construíram em torno do dia de descanso. Então, é preciso entender bem a natureza dessa controvérsia. Elas estão lá no Novo Testamento, mas são controvérsias em torno da interpretação equivocada que os religiosos contemporâneos de Jesus faziam da lei do dia de descanso.
Deixe-me mostrar a você algumas passagens que narram essas controvérsias. Prestem bem atenção. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo Marcos. Se você der uma olhada em Marcos, capítulo 2, você vai ver lá Marcos narrando um episódio no qual Jesus aprovou que seus discípulos colhessem espigas no dia de sábado para comerem. Abra aí Marcos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 23 até o verso 28 para você se lembrar de uma destas controvérsias. Marcos 2, 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem, disse Jesus, é Senhor também do sábado. Então aí está uma controvérsia. Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no dia de sábado, os fariseus não gostaram e interpelaram o Senhor. Está aí a resposta do Senhor. Se você caminhar um pouquinho mais aí na sua Bíblia, se você está no capítulo 2 de Marcos, vá para o capítulo 3. Mais uma vez, temos aí uma controvérsia em torno do dia de descanso, não é? Cuja natureza você já sabe. Capítulo 3, versos de 1 a 6. As pessoas ficaram escandalizadas porque Jesus curou um homem com a mão ressequida no dia de sábado. Veja bem, capítulo 3, de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então, mais uma vez, Jesus deixou os religiosos furiosos, porque fez o bem curando um homem no dia de sábado. Olha agora Lucas. Vamos para o Evangelho de Lucas. Você tem aí uma outra ocasião em que Jesus, aparentemente, segundo a interpretação dos religiosos dos seus dias, havia quebrado a lei do dia de descanso. Lucas 13. Dê uma olhada aí, Lucas 13. Jesus liberta uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, e era no dia de sábado, e Lucas disse que o chefe da sinagoga ficou indignado com o que Jesus fez. Lucas 13, de 10 a 16. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade.
Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, mais uma vez, Jesus deixa os religiosos escandalizados por curar uma mulher no dia de sábado. Você está no verso 13 de Lucas, vamos para o verso 14. Nós temos aí um outro episódio, não é? A cura de um homem hidrópico no sábado. 14 de Lucas, de 1 a 6. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Então, irmãos, prestem bem atenção. Está aí uma série de textos que mostram estas controvérsias a respeito de cuja natureza eu já lhes falei ainda há pouco. Em todos estes casos que vimos aí, Jesus não estava quebrando o quarto mandamento. Mas, embora não estivesse quebrando o quarto mandamento, Jesus estava se opondo ao modo legalista com que os líderes judeus lidavam com o dia de descanso. Então, Jesus, a controvérsia não era em torno do dia de descanso em si, mas Jesus está se opondo ao modo equivocado dos líderes religiosos de interpretarem o dia de descanso. A postura de Jesus sugere para nós duas coisas. Primeiro, ao confrontar a interpretação errada dos líderes religiosos dos seus dias, Jesus estava mostrando que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aliás, Jesus disse isso com todas as letras. O que Jesus quer dizer quando ele disse que o sábado foi feito para o homem? Ele está querendo dizer que o dia de descanso apontava para o benefício que Deus traria ao seu povo, aos homens. O dia de descanso apontava para o fato de que Deus traria descanso, Deus traria refrigério, Deus prometeu trazer libertação e salvação para o seu povo. Esta era a mensagem que o Shabat proclamava. Portanto, ao fazer o bem às pessoas no dia de sábado, ao exercer misericórdia no dia de sábado, ao curar pessoas no dia de sábado, ao libertar as pessoas no dia de descanso, Jesus estava em perfeita harmonia com o significado do Shabat. Ele não estava quebrando o Shabat. Jesus não era contra o dia de descanso. Ele era contra a religião corrompida, deturpada de sua época.
Ele era contra o legalismo dos líderes judeus dos seus dias. Então, aquilo que eu disse ainda há pouco, mostrando lá que Jesus mesmo disse, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E preste atenção, Jesus cumpriu o Shabat. Jesus cumpriu a lei do descanso. E ele cumpriu em dois sentidos. Ele cumpriu no sentido de obedecê-la. Como vimos, ao fazer o bem, ao curar, ao libertar, ao exercer misericórdia, ao mostrar compaixão para com as pessoas no dia de sábado, ele não estava desobedecendo a lei do descanso. Pelo contrário, ele estava em perfeita harmonia com a realidade proclamada pela lei do descanso. Porque a lei do descanso proclamava que Deus prometeu trazer alívio, descanso para o seu povo. Então, ao trazer alívio às pessoas, Jesus estava em perfeita harmonia com a lei do descanso. Então, ele cumpriu no sentido de não desobedecer. Mas ele cumpriu também em um outro sentido. Ele cumpriu a lei do sábado no sentido de trazer à realidade aquilo que a lei do descanso proclamava. Em outras palavras, Jesus é aquele a respeito de quem o dia de descanso falava. O que o dia de descanso anunciava? O dia de descanso anunciava que Deus haveria de trazer descanso ao seu povo. O dia de descanso anunciava que Deus haveria de trazer alívio, libertação para o seu povo. E quem é Jesus? Jesus é Deus que veio para trazer libertação ao seu povo. Ele é o Senhor do sábado. Ele é aquele que cumpre a promessa proclamada pelo sábado. Ele veio cumprir o que era prometido pela lei de descanso. Então, Jesus é o cumprimento do Shabat também nesse sentido. Não apenas no sentido de obedecer à lei, mas no sentido de tornar realidade histórica aquilo que a lei do Shabat proclamava. Em outras palavras, a lei do Shabat era uma sombra, era uma proclamação daquilo que Jesus viria para realizar. Então, o Shabat tem o seu cumprimento, tem a sua realização em Jesus Cristo. Ele cumpriu nesse sentido a lei do Shabat. O Shabat anunciava um descanso para o povo de Deus. E o descanso prometido pela lei do Shabat veio por meio de quem? Veio por meio de Jesus Cristo. Então preste bem atenção. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou aquele a respeito de quem a lei do Shabat falava. Eu sou aquele que veio para trazer descanso, alívio para o povo de Deus. Então, irmãos, ao analisar a postura de Jesus, ao analisar a atitude de Jesus diante do quarto mandamento, o que nós podemos aprender? Primeiro, nós somos advertidos quando nós olhamos como Jesus lidou com o Shabat. Nós somos advertidos, nós somos alertados
para o perigo de lidar com o quarto mandamento de uma maneira legalista, de uma maneira supersticiosa, como os religiosos dos dias de Jesus. Então, esse é um risco. Precisamos ter cuidado para não lidar com o quarto mandamento de uma maneira legalista. Além disso, nós somos ensinados que Jesus é o cumprimento do Shabat. Somos ensinados a cada semana, o dia de descanso está proclamando para nós que o descanso do Senhor veio a nós por meio de Jesus Cristo. A cada semana, o dia de descanso está apontando para Jesus e dizendo: é nele que nós encontraremos descanso para as nossas almas. A cada semana, o dia de descanso está trazendo à nossa lembrança que o descanso prometido ao povo de Deus está disponível na pessoa de Jesus Cristo. É em Cristo que nós encontraremos o descanso prometido no quarto mandamento. Então é isso que nós podemos aprender quando nós analisamos a postura do Senhor Jesus diante do quarto mandamento. Irmãos, a nossa oração é para que Deus nos ajude, nos ensine a encontrar descanso para nós em Cristo Jesus. Cada semana, cada dia de descanso, a cada semana, é uma lembrança de que é em Jesus que você vai encontrar descanso. Você não vai encontrar descanso em entretenimentos, você não vai encontrar descanso apenas fazendo viagens, você não vai encontrar descanso apenas em outras fontes. O descanso para a sua alma, o descanso para o seu coração está disponível em Jesus Cristo. Ele é aquele que cumpriu a promessa feita no quarto mandamento, de que Deus traria descanso para o seu povo. Esse descanso já veio e esse descanso está disponível em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a compreender esta bendita verdade e encontrar nele descanso para as nossas almas. Amém. Vamos orar, encerrando assim a nossa transmissão desta noite de quarta-feira. Senhor, nós damos-te graças, porque prometestes descanso para as nossas almas. Às vezes a vida se torna cansativa, Senhor. Às vezes a luta contra o pecado se torna tão árdua, tão difícil. Às vezes viver cansa, Senhor, viver cansa. Mas muito obrigado, porque há descanso para o teu povo. Muito obrigado, porque a cada semana nós somos mandados pelo Senhor a parar um dia, a suspender as nossas atividades, para poder nos lembrar de que em Ti há descanso. E muito obrigado, porque o descanso do Senhor já veio na pessoa de Jesus. Muito obrigado, porque Ele nos convida a todos a encontrar descanso nele. Ensina-nos, ó Senhor, a descansar em Ti e a descansar em Teu Filho, nosso perfeito Salvador, em cujo nome nós oramos. Amém.